Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é a rebelião de Absalão. E aqui é assim, tem lição para todo mundo, do novo convertido ao pastor da igreja, porém em especial aqueles que estão liderando com alguém, que são vice. Prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você. O nosso texto bíblico está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, do 1 ao 18, mas eu vou ler do 1 ao 6, que diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, ele chamava a si e dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é descrever o homem Absalão. Segundo é destacar a revolta de Absalão. E terceiro é apontar a morte de Absalão. Pois bem, nesta lição nós vamos discorrer sobre a rebelião de Absalão. E você vai ver que não se tratava apenas de uma composição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Síndrome é um conjunto de sinais que define uma determinada patologia ou condição. Quantas vezes você ouviu a frase: você sabe com quem você está falando? Outra frase, muito pronunciada é: faça assim, porque eu quero que seja assim. São frases que sempre expõem a primeira pessoa do singular no ápice do autoritarismo para que alguma vantagem seja conquistada ou que a autoridade ela prevaleça. A síndrome do poder faz com que as pessoas venham a imaginar que detêm um poder maior do que as outras. Muitas vezes, esse poder ilusório ele é herdado por tradição ou até mesmo pela força brutal. Estas pessoas são inseguras e com incapacidade de serem transparentes com os seus semelhantes ou com o meio em que vive, possuindo uma visão unilateral dos processos de interação. A síndrome do poder, meu irmão, ou da cadeira, é uma atitude de autoritarismo por parte de um indivíduo que, ao receber um poder, usa de forma absoluta e imperativa, sem se preocupar com os problemas periféricos que possam vir a ocasionar. Este comportamento, ele surge quando aqueles que não se contentam com a sua pequena parcela de poder exorbitam sua autoridade. E as principais características comportamentais latentes ou aparentes de uma pessoa que sofre da síndrome do poder são as seguintes, meu irmão. Primeiro, não aceitam ser contestadas. Facilmente percebe-se a maturidade, a segurança e a autoconfiança de alguém quando ela é questionada. Há um provérbio que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dá a ela poder. Em minhas observações sobre relacionamento humano, eu sugiro o seguinte: quer conhecer uma pessoa em sua consistência e segurança, observe sua reação ao ser questionado ou ao se confrontar com alguém que diverge dos seus conceitos pré-estabelecidos. Esse fato pode ocorrer em todos os níveis de relacionamento.
entre colegas de equipe, em relações de hierarquia. Quando surge um subordinado que ousa questionar ou discordar dos projetos ou ideias de um chefe inseguro, ele pode ter por parte desta pessoa uma reação agressiva. Além de não ser bem acolhido, pode ser definido e considerado como um opositor, persona non grata, uma pedra que precisa ser removida do caminho, ou até como um inimigo ou traidor por ter ideias que não se encaixam com as do seu superior. Isso acontece muito dentro das igrejas, né? Do sistema religioso. O questionador, ele se dá conta de que, embora tivesse a melhor das intenções, já que estava apenas tentando ali colaborar com ideias diferentes, o seu questionamento não é bem-vindo. Outra característica, né, da pessoa que sofre da síndrome do poder é que ele persegue aqueles que discordam dele. Outra característica, age com falsidade. Outra característica, manipula para conseguir os seus intentos. Não é isso que Absalão está fazendo aqui no texto que nós lemos? Outro, gaba da sua posição, deixando claro quem manda. Outro, considera inimigo todas aquelas pessoas que pensam diferente dela. Outra característica, possui falta de personalidade. E outra característica, é uma pessoa dissimulada, como Absalão. Ei, Absalão era assim, possuído pela síndrome do poder, que logo se transformou na síndrome de Lúcifer. E você vai ver isso agora. O assassinato do seu irmão Amnon não foi apenas um efeito negativo, mas uma oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Você vai ver isso em 2 Samuel, capítulo de número 13. Ou seja, Absalão, ele era oportunista, perspicaz, valendo-se da sua beleza física, do carisma em comum, procurou derrubar o próprio pai. E quando ele chega nesse nível, ele já está possuído pela síndrome de Lúcifer. E a pergunta é, irmãos, como ele fez isso? Cara, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Primeiro, ele começou a ver, porque ele convivia com o pai, que era rei, as falhas de Davi na questão da administração. É claro que ele ia ver as falhas, eles estavam próximos, poxa. Só que só ver as falhas ou conhecer as falhas não dava a ele munição para destituir o pai do trono. Ele precisava de mais. E aí, quando quer muito, o inimigo se aproxima e começa a ventilar no ouvido. Foi isso que aconteceu com Absalão. Porque agora ele vai buscar apoio daqueles que estão descontentes com o governo do pai. É claro que no reino daquele tinha pessoas que estavam como? Descontentes com Davi. Isso você vai encontrar dentro das igrejas. Pessoas descontentes com a liderança. Então ele se junta a esse pessoal e começa a tramar o seu plano diabólico. E quando ele faz isso, irmãos, ele está possuído pela síndrome de Lúcifer. Que é isso? Isso é muito forte, é. Se você for em Isaías capítulo 14, do 12, diz assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o que entrou no coração de Lúcifer, o braço direito de Deus. Por isso eu chamo, né, essa atitude de Absalão de síndrome de Lúcifer.
Isso acontece muito nas congregações, né? Pessoas começam a trabalhar junto, né? O segundo com o primeiro, e aí um começa a ver as falhas do outro, isso é normal. Aí o inimigo aproveita aquilo ali e começa a fazer como fez com Absalão, ventilar no ouvido que ele, o segundo, pode governar melhor. Aí o que faz o segundo? Começa a se apoiar naqueles que estão descontentes com a liderança. Irmãos, isso é um plano do Satanás. Então, eu tenho um conselho para te dar. Se você serve a Deus e está vendo isso acontecer na sua congregação, meu irmão, não faça parte disso. Se você é obreiro e está sendo convidado a participar de algo como isso aí, não participe. Se você é segundo, espere a sua oportunidade. No tempo certo, vai surgir. Aleluia. E aí, primeiro tópico da nossa lição fala do homem Absalão. Absalão era, na verdade, o terceiro filho de Davi. E você vai ver isso segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2. Nasceram filhos em Hebrom, foi o primogênito Amon, depois Ainoã, o segundo Quiliabe de Abigail, e o terceiro Absalão. Duas coisas aí vão distinguir, né, Absalão dos outros, né? Os longos cabelos que ele tinha e sua aparência física, que era sem defeito, como diz 2 Samuel, capítulo de número 14. Absalão era filho predileto de Davi, tinha uma vida de luxo. Eles estavam, ou seja, estava à sua disposição um carro e 50 homens que corriam diante dele. Absalão tinha uma personalidade forte e capacidade, como diz o texto que nós lemos, de furtar o coração do povo, 2 Samuel capítulo 15. Biograficamente, há muitos detalhes, né, sobre Absalão, em especial quanto à sua beleza física. Porém, entretanto, todavia, nenhum destaque para a sua vida espiritual. E aí vem aquela pergunta que é o outro ponto da nossa lição: em que consistia a causa da revolta de Absalão? Ei, tem uma lição aqui para você que é pai, meu irmão. Tem uma lição aqui para você que é filho. Porque nós precisamos saber a causa, o que fez com que Absalão se tornasse tão revoltado. E aí nós podemos afirmar, sem medo de errar, que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família, devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritualmente e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de quem? De Tamar por quem? Pelo seu irmão Aminon. Depois, a morte de Aminon por quem? Por Absalão. Lembrando que não foi por isso que Absalão matou Aminon. Absalão matou Aminon porque ele estava entre ele e o trono. Ele queria tirar do caminho aquele impedimento, né? E aí ele foge, tem que fugir, ficar distante do pai. Ele fica 3 anos ali longe do pai. Ao retornar a Absalão, né, que foi uma estratégia de Joabe, você conhece bem o texto, e que não foi bom, porque ao retornar, Davi ainda fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos, ou seja, foram 5 anos sem se olharem nos olhos. E isso resultou em grande ódio e amargura no coração de Absalão contra o seu próprio pai. É claro que nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes, irmãos, os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Por isso Paulo, falando aos Efésios, capítulo 6, ele diz o quê? E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar filhos não é uma tarefa fácil, exige muita determinação para que pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Muitos pais reclamam da rebeldia dos seus filhos, né? Crianças que não querem estudar, adolescentes que fogem das escolas, jovens e adolescentes que se envolvem com drogas. Some-se a isso aí também as facilidades para relacionamentos sexuais ilícitos, né?
a influência nociva dos meios de comunicação em massa, dentre outras questões graves do nosso dia a dia. Mas devemos também olhar para o outro lado da moeda e lembrar do afrouxamento do controle do comportamento dos filhos por parte dos pais que não querem provê-los de uma educação responsável. Fato é, escute isso, filhos problemas revelam pais problemas. A psicologia tem mostrado que quando um filho se envereda pelo caminho das drogas, a família já ficou doente muito antes. Muito antes. Ou seja, a causa do filho ter entrado na droga está onde? No seio da família, muitas vezes no relacionamento dos pais. A ausência de regra, né, disciplina no lar, a falta de liderança paterna, a liderança dividida, a permissividade, a passividade, a cumplicidade, entre outros, inclui-se o quê? Barreiras que contribuem para a desestruturação do lar e a manifestação de rebeldia por parte dos filhos. Lares instáveis tende a produzir filhos instáveis, irritados, rebeldes. É útil refletir, né, de maneira acurada sobre, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, 17, observando as consequências desastrosas dentro da casa do rei Davi. Resultado de quê? Do desequilíbrio familiar, ou seja, ausência da presença paterna, ausência de disciplina. Os filhos devem receber instruções espirituais adequadas e progressivas para aprender a colocar sua fé em Deus e não se tornarem desobedientes, teimosos e rebeldes. Irmãos, dá uma paradinha no vídeo. Leia Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 9. Cara, foi justamente isso que aconteceu com Absalão. A causa de tanta revolta foi o pecado do seu pai, de Davi. E se você for em 1 Reis capítulo 1, versículo 6, vai estar escrito lá que Davi, irmãos, não corrigia os filhos. Ou seja, os filhos faziam o que queriam. E por fazer o que eles queriam, aconteceu o que aconteceu, inclusive com Absalão. E aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala da revolta de Absalão. E aqui nós vamos ver a fraqueza do reinado de Davi, Absalão político, proclamando o rei e a lealdade dos servos de Davi. O que desenrola nesse capítulo ainda é o requício do pecado cometido por Davi. Como falou o profeta Natan, que a sua vida seria marcada por inúmeros problemas, segundo Samuel capítulo 12. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida que relaxada, tanto espiritualmente como publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentavam-se de maneira gradativa, e a insatisfação do povo também. E é uma lição para nós aqui, porque o servo de Deus deve fazer tudo para proceder corretamente frente a Deus e ao povo, porque a fragmentação da sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo. Ele chega para Timóteo e diz o quê? Seja irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Aí nós vamos ver, dentro desse segundo tópico, né, Absalão político. Irmãos, ao registro do plano da insurreição de Absalão, no texto básico que nós lemos, 2 Samuel, capítulo 15. Cara, você vê ali que ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr o seu plano em prática. A revolta contra seu pai, né, que de duas maneiras Absalão procurou impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros e cavalos e homens que corriam diante dele. Segundo, com a lisonja. Ou seja, Absalão, o político, ele agia da seguinte forma. Primeiro, demonstrava o espírito de grandeza, né? Era comum os servos que iam diante dos seus carros, né, que por vezes variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão apresentava-se com 50 homens.
Segundo, exercia uma função que não era sua. Ele sentava à porta da cidade como juiz, mas não era. Apresentava as falhas do setor administrativo do pai, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender o povo. E terceiro, fazia bajulações. Ele dispensava algo que era digno a todo filho do rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação. Outro, falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas era tudo apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Outro, habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixavam levar por toda essa ação sagaz, sem que percebesse o real significado. Meu irmão, que Deus nos coloque na mais alta torre de vigília. Aí nós temos outro ponto que fala de Absalão se proclamando rei. Absalão, ele foi para Hebrom com permissão do pai, mas ele o fez com falso pretexto, porque ele queria comandar. De lá ele ia comandar os seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombeta, deveria ser proclamado a todo Israel que Absalão reinava em Hebrom. E por que Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico, Hebrom estava ligado à monarquia de Israel. Foi nela que o seu pai fora coroado. Se você olhar aí, 2 Samuel capítulo 2, você vai ver isso, e 5. E que o seu reinado durou 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento especial por aquele lugar. Estrategicamente, ele estava buscando apoio naquela região. Então ele faz um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram pessoas influentes, mas que não sabiam de nada. Leva também um dos conselheiros do rei, Aitofel. Desse modo, ele estava montando todo o projeto para a conspiração de Absalão. Aí nós vamos ver a lealdade dos servos de Davi. Graças a Deus que meio essa bagunçada toda, irmãos, tinha gente leal ao rei. Porque ao tomar conhecimento da ação do seu filho, Absalão, Davi toma uma atitude, irmãos, que é louvável. Poxa, eu acredito que ele pensou assim, cara, eu não quero brigar com ele. Ele é sangue do meu sangue, ele é meu filho. Ele quer o trono? Então eu vou dar o trono para ele. Caramba, irmãos, que coisa extraordinária. É isso que ele quer, o trono. Eu vou dar o trono para ele, mas não vou se tornar inimigo dele. Que coisa linda. Que ponto da história extraordinário. É isso que tu quer, Absalão. Então é seu. Então no momento em que Absalão conquista o que ele quer, sabendo disso, o que faz Davi? Davi foge. Davi sai fora. Sem dúvida, não podemos esquecer disso, irmãos, que tudo que estava acontecendo com Davi era consequência da espada que estava transpassada sobre a sua casa devido ao seu pecado. Então, ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que ele faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação direta com a Via Dolorosa, Lucas capítulo 22. Junto com Davi, caramba, vai muita gente, mas o texto faz um destaque. A lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. Davi insiste para que ele volte para estar com Absalão. Olha o coração de Davi. Cara, volta, fica com Absalão, ajuda Absalão. E Itai diz, não, eu quero ir com o Senhor. Não importa o que aconteça, ainda que seja morte, eu quero ir com o Senhor. Olha aí 2 Samuel capítulo 15. Isso toca o coração do rei Davi de uma forma extraordinária, porque ele esperava Davi esse posicionamento de quem? Do seu filho. Aí o outro ponto da nossa lição, o outro tópico da nossa lição, fala da morte de Absalão. Davi teve de montar um exército para lutar com o seu próprio filho, meu irmão. Porque chegou uma hora que não dava mais, não tinha mais como fugir. Davi fez tudo o que pôde, mas chegou uma hora que agora eu tenho que lutar contra ele. Então Davi divide
3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra de Abisai e outra, a última, de Itai. Ele quer ir para o combate, mas o povo não permite. Cara, isso aqui é muito bacana. E aí 2 coisas nós precisamos observar, né, e entender aqui. É o valor de que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que tivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor. E que por causa disso, ele era o alvo principal. Segundo, é que o povo, na verdade, queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Todos estavam vendo a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra o próprio filho Absalão. Por isso, ele pede ao povo, ao exército, que trate o jovem com brandura. E aí nós temos o outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala do preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custou-lhe a vida, meu irmão. Por isso que eu estou falando para você, foge dessas bagulhadas toda aí, em nome de Jesus. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi. Claro, pelo fato de que a floresta na qual os homens de Absalão se embrenharam, ela ser traiçoeira. E alguns relatos bíblicos, né, dizem que forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, né? A lama, os insetos, doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos naquele combate. Vendo que estava perdendo a batalha, diz o texto bíblico, que Absalão foge, mas ele acaba preso, né, nos ramos de um grande carvalho, diz a palavra do Senhor, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe, quando toma conhecimento da situação de Absalão, ele fica muito irado, porque o homem que trouxe a notícia, né, o mensageiro, não matou Absalão. Aí o que faz Joabe? Ele vai lá, mata Absalão, e a guerra, naquele momento, acaba. O fim de Absalão foi trágico. Sabe por quê? Porque ele agiu como usurpador, rebelde. Pela lei, deveria morrer. Olha Deuteronômio 21 aí. Ei, meu irmão, toda rebeldia tem seu preço. Por isso, o melhor é sempre evitá-la. Ei, tu tá sentindo que alguém está disputando contigo um lugar? Abre mão. Sabe por quê? Porque vai ficar tudo por aí mesmo, querido. Vai ser feliz. Não brigue por causa de departamento, de ministérios, de posição de liderança. Vai tudo ficar por aí. E de repente você entra nesse combate e você acaba como Absalão. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte. Hoje nós vimos o homem, né, Absalão, fizemos a descrição dele, né? Vimos a causa da revolta de Absalão. Falamos a revolta de Absalão, vimos a fraqueza do reino de Davi, Absalão político, vimos Absalão se proclamando rei e vimos a lealdade dos servos de Davi. Terceiro tópico, nós falamos sobre a morte de Absalão, né? Vimos o coração do pai e vimos o preço da rebeldia de Absalão. Eu quero terminar dizendo o seguinte, uma frase: evite qualquer disputa dentro da igreja. Evite o pecado da rebeldia. No nome de Jesus.